Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com a Renata Oliver. Ela é vice-presidente de negócios da BMG Seguros. Tudo bem, Renata? Obrigado pela gentileza em conversar conosco. Oi, Lucas, tudo bem? Bom dia a todos. É sempre um prazer falar com vocês da equipe da Money Report. A Money é um grande parceiro já da BMG Seguros de longa data. Basicamente, vocês nos acompanham desde o início da nossa operação, então sempre é um prazer estar com vocês. Renata, para a gente abrir essa entrevista, então, existiu uma expectativa no início do ano de uma retomada forte de investimentos em infraestrutura, consequentemente do crescimento da modalidade de seguro garantia. A pandemia do novo coronavírus mudou muito esse cenário. Como que está a situação agora em relação a esses contratos, a essa modalidade? Bom, Lucas, realmente existiu uma grande expectativa de crescimento do mercado de seguros, muito baseada nos investimentos previstos em infraestrutura ao longo dos próximos anos, né? A gente está falando aí da ordem de 280 bilhões previstos em investimentos nesse mercado de infraestrutura até 2022. Aliado a isso, também existe uma discussão no Senado do novo projeto de lei, que é o PL 6817 de 2017, que estabelece novas regras para as contratações públicas. Então, basicamente, esses dois fatores é que impulsionavam o crescimento e as projeções do mercado de seguros ao longo desse ano e dos próximos, né? Acho que é importante comentar que esse projeto de lei ele está em discussão no Senado, ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, está em aprovação no Senado. Ainda existe uma incerteza com relação à aprovação dele agora, né, nesse segundo semestre, mas estamos todos ainda otimistas de que isso é bastante importante para uma retomada. Então, provavelmente isso deva acontecer até o final do ano, até dezembro, impulsionando um pouco esse mercado. Mas, de qualquer forma, essas expectativas elas foram frustradas diante de todo esse cenário de pandemia. A pauta do Senado na aprovação desses projetos mudou diante dessa crise toda, né? Outros projetos se tornaram prioritários. Então, acredito que assim, esses dois fatores que prejudicaram aí o crescimento do mercado ao longo desse ano. E qual que é a projeção para o pós-pandemia? Já falando desse cenário pós essa crise, a companhia acredita que os investimentos em infraestrutura vão voltar e, de uma certa forma, devem alavancar o processo de recuperação da economia? É bem difícil falar em projeções, né, num momento como esse, de tantas incertezas, né, o mercado ele ainda está bastante volátil, todas as projeções foram frustradas, todas as curvas mudam a todo momento. No começo da pandemia, a gente falava aí num PIB negativo em torno de 2% a 3%, e agora alguns analistas já apontam algo em torno de 6% a 8%, então é bastante difícil fazer algumas projeções nesse sentido, né? A gente está vivendo a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, vamos entrar provavelmente num cenário bastante de recessão da economia, e aí ainda agora para piorar uma questão, uma crise política, né? Então certamente nós veremos uma queda na demanda, uma piora de risco, um problema de crédito, um problema de inadimplência, e certamente isso tem impacto na sinistralidade do nosso mercado. Mas, de qualquer forma, independente de todo esse cenário adverso, né, que a gente está vivendo e que eu comentei, a gente acredita, sem sombra de dúvidas, que a fronteira para a expansão são os investimentos em infraestrutura, né? Investimento gera emprego, gera renda, retoma a economia. Esses investimentos eles devem vir através do mercado privado, do mercado público, através de capital estrangeiro, via mercado de capitais, por exemplo, via debêntures incentivadas, pode ser uma alternativa também. Um outro ponto que é bastante importante comentar e que a gente acredita muito nisso é que
como essa crise a pandemia ela chegou no Brasil quando alguns países já tinham sido afetados anteriormente e esses países começam a dar sinais de retomada, né, na economia, o Brasil pode ser interessante sob o ponto de vista de investimento em infraestrutura, principalmente para investidores estrangeiros, para empresas estrangeiras que já investiram no Brasil em outros projetos de infraestrutura, como, por exemplo, as concessões de rodovias, concessões de aeroportos. Nessas concessões, nós vimos algumas empresas chinesas, alguns fundos de investimento participando desses processos, né, comprando esses ativos. Então, assim, os projetos, né, os projetos, de alguma forma, são projetos interessantes. Esses projetos de infraestrutura, eles apresentam boas taxas de retorno. Então, eu acredito que, assim, esses ativos estão baratos, a nossa moeda está fraca, então a gente acredita que isso pode ser um ponto positivo, né, para atração desses estrangeiros aportarem recursos nesses projetos de infraestrutura aqui no país. Mas o que seria essencial para a entrada desses investimentos, principalmente estrangeiro? Você vê que o cenário está favorável, mas assim, o que seria essencial para realmente o investidor colocar o dinheiro aqui no país nessas obras de infraestrutura? Eu acho que a gente tem que criar aqui, acho que obviamente esse cenário de instabilidade política, isso tem impacto diretamente, né? Mas eu acho que de alguma forma a gente tem que criar aqui um ambiente positivo para a criação desses projetos. Nosso próprio ministro, Paulo Guedes, ele é bastante positivo nesse sentido, né? Da gente criar, ele acredita que a despeito de tudo isso, o Brasil retoma esses investimentos e a gente cresce no próximo ano com um PIB positivo, em torno de 2% a 3%. Então, acho que a gente precisa, de alguma forma, criar um cenário de estabilidade política para poder atrair esse investimento estrangeiro. Renata, falando um pouco mais das operações da companhia, que demandas vocês têm recebido? Tem algum produto sendo desenvolvido especificamente para essa pandemia? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente. Tá. Bom, no começo dessa pandemia, a gente fez uma reavaliação de projeções e de receitas, né? A gente projetou algumas receitas bem abaixo do que a gente estava esperando, quase tendendo a zero, e contrariando, assim, todas essas expectativas, mesmo nesse cenário de crise, nesse cenário adverso. Esses 2 últimos meses, eles têm sido espetaculares para a gente. Assim, para você ter ideia, abril foi o segundo melhor mês em faturamento da companhia desde do início da nossa operação. Grande parte, assim, quase que 100% das demandas recebidas, elas são de garantia judicial. Muitas empresas, muitas grandes empresas propondo substituição de depósitos judiciais por seguro-garantia, porque de alguma forma isso possibilita uma liquidez imediata de caixa para essas empresas, né, para enfrentar esse momento de instabilidade, de incerteza. E um outro ponto também que a gente observa é que algumas empresas, obviamente, já tinham mapeado o seguro-garantia e já a contratação de seguro-garantia para garantir depósitos judiciais, para garantir processos judiciais, desculpa, e de alguma forma elas estavam esperando ali o melhor momento processual para a emissão das apólices. E de alguma forma, diante desse momento de pandemia, essas emissões foram antecipadas, até antevendo ali um problema de restrição de capacidade pelo mercado de resseguro, né, restrição de crédito devido a esse momento de pandemia. Renata, a gente tem visto várias transformações que estão sendo aceleradas por conta dessa pandemia. Isso, de uma certa forma, fortalece as insurtechs. Queria saber, relacionado a isso, como vocês lidam com os investimentos
em inovação e de uma certa forma, essas insurtechs ameaçam as maiores empresas do setor? Na minha opinião, as insurtechs, como é que elas ameaçam as grandes empresas do mercado? Porque elas promovem uma disrupção desse mercado. Acho que esse é o grande ponto, assim, essa é a nossa grande avaliação. Esse segmento, né, das insurtechs, ele vem crescendo bastante nos últimos anos. Até dados da própria Associação Brasileira das Startups aqui no Brasil demonstram um crescimento de 71 novas startups para 210 voltadas para o mercado de seguro nos últimos 3 anos. E muitas dessas insurtechs, diferente do que acontece com as fintechs, que elas entram muitas vezes concorrendo com as grandes empresas, a gente percebe muitas empresas provendo soluções para as grandes empresas de mercado de seguros, tanto para as seguradoras como para as próprias corretoras de seguro, né? Então, elas desburocratizam esse processo de compra de seguros, elas dão celeridade para o processo, então a gente acredita que elas agregam bastante na operação. Nós mesmos, da BMG Seguros, a gente tem algumas parcerias com algumas insurtechs que agregam valor na nossa operação, né? Então, acho que a gente acredita que o mercado tem que mudar, né? A gente pensa muito nessa mudança de mercado, a gente está no processo de transformação. Eu acho que a crise acelera isso, né, essa transformação, a forma de consumo mudou, então a gente tem que se preparar, entender, né, preparar a companhia para essa nova etapa, e a gente acredita que as companhias daqui para frente as grandes companhias não serão tão somente empresas de seguro, né, mas empresas de serviço, onde o seguro ele é apenas uma das pontas, né, nessa cadeia como um todo. Então, a gente acredita que a tendência é essa e a gente está se preparando também para essa transformação. Então, de uma forma geral, essas grandes empresas consolidadas, diante dessas transformações, elas precisam ampliar o escopo, os modelos de negócio. Exatamente. Precisam ampliar o escopo, mudar essa forma de se relacionar com o cliente, muito mais voltado para esse consumo de forma digital, né? Essa compra de seguros que muda ao longo desse processo todo de digitalização. Renata, para a gente fechar essa entrevista, então, qual que é o desafio de lidar com todas essas incertezas, esse cenário transformador que está sendo acelerado por essa pandemia e preparar um planejamento para os próximos meses, para os próximos anos, diante de tudo isso? Qual que é o desafio, o que é essencial nesse momento? É difícil lidar, né, com esse cenário de tantas incertezas, né? É difícil trabalhar com uma certa previsibilidade, né, na companhia, mas de alguma forma eu acho que nós somos otimistas, né? Eu acho que isso faz parte do DNA da nossa companhia. A gente uma companhia faz parte do nosso espírito, né? Ser aguerrido, empreendedor, ter esse espírito inovativo. A gente basicamente criou essa companhia em 2015, no meio de uma crise econômica política também, pós-Lava Jato, impeachment, e de alguma forma todo esse cenário adverso, a despeito de todo esse cenário adverso, a nossa companhia cresceu muito, teve um crescimento surpreendente, né, nesse mercado de seguros, e é uma companhia de sucesso, então agora não vai ser diferente, né? Eu acho que o nosso planejamento, o que a gente espera? Continuar investindo em todos esses projetos que já foram mapeados, muitos projetos eles estão em desenvolvimento e vão ser lançados ao longo até dos próximos meses, né? Muitos projetos ligados nessa plataforma digital para pequenas e médias empresas, para projetos corporate que a gente deve lançar ainda, fortalecendo mais o vínculo com os nossos parceiros.
E a gente basicamente vai dar sequência a todos esses planos, essas projeções que a gente já tinha mapeado, esse roadmap de diversificação da nossa companhia, entrando em novos produtos, focados em pequenas e médias empresas de uma forma mais digital. E eu acredito que também a entrada do novo acionista na companhia, que é a Generali, isso agrega bastante. Basicamente, a gente vai trazer alguns produtos que já deram certo lá fora, produtos digitais que já deram certo lá fora, e vai fazer a implementação disso através da BMG Seguros aqui no Brasil. Então, de alguma forma, acho que, a despeito de todo esse cenário, assim, acho que nosso objetivo é continuar nesse plano de investimentos, né, e dar sequência a todos os projetos que já foram mapeados na nossa companhia. Renata, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em conversar conosco, esclarecer as nossas dúvidas. Que é isso, Lucas. Eu é que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês. O Repórter conversou com a Renata Oliver, vice-presidente de negócios da BMG Seguros. Obrigado pela atenção e até a próxima.